Hoje é um dia especial, a gente tem muitos visitantes, então se sintam em casa, sejam muito bem-vindos, tá? Na nossa comunidade. É um prazer recebê-los e se sintam convidados para conhecer a gente um pouco mais ano que vem e caminhar conosco, se possível, né? Porque a gente tem tentado se aproximar de Deus e fazer a sua obra na terra, tá bom? Hoje vamos ter 2 batismos e vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, o que significa o batismo, o que vem antes do batismo, que é a salvação, e como a gente pode conseguir isso, o que é a salvação, salvo de quê? De que nós somos salvos? E a pergunta mais importante da vida e da existência, gente, é por que você existe? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram, tem uma frase que eu gosto muito, por que existe algo em vez de nada? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Por que existe universo, planetas, ordem, vida, inteligente, beleza? Por que existe tudo isso? Essa é a pergunta mais importante da filosofia e é a partir dela que surgem todas as tentativas de responder essas questões existenciais mais profundas. Então, você em algum momento já pensou por que você existe? Você já pensou por que você está aqui hoje? Por que você acordou? E tem uma história muito interessante que eu queria contar para vocês, é a história de um astronauta. Ele viajou dezenas de anos num foguete com seus amigos e ao chegar no planeta explorado, ele estava fazendo uma tentativa de consertar a nave do lado de fora e houve um problema na sua roupa, na sua ligação com a nave, e ele se desprendeu da nave. E aí a nave começou a entrar em pane e eles tiveram que, ou eles voltavam e morria todo mundo para resgatar esse astronauta, ou eles arrancavam e voltavam para a Terra. E aí surgiu um conflito ético. O que a gente faz? Salva toda a tribulação e deixa um morrer, ou voltamos e tentamos salvá-lo e todos morrem? E ele ficou lá, gente. Ele ficou lá nesse planeta isolado há milhões de anos-luz daqui. E ele tinha 2 frascos consigo. Ele tinha um frasco que, se ele bebesse, ele viveria eternamente. E ele tinha outro frasco que, se ele bebesse, era um veneno. Ele morria instantaneamente. E ele começou a pensar o que ele faria naquele momento, naquela situação. Em um planeta isolado, sem ninguém, dentro de uma roupa, totalmente isolado do meio externo. O que ele pensou em fazer? Várias hipóteses passaram na sua cabeça. Se eu tomo esse frasco e vivo eternamente, eu vou viver uma vida sem sentido nenhum. Essa era a primeira opção. A outra opção é, olha, não tem nada para eu fazer aqui, não tem ninguém para eu compartilhar a vida, não tem nada, não tem nenhum sentido eu viver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o frasco da morte, eu vou morrer. Porque não faz sentido viver nessa realidade, totalmente sem sentido. E ele decide tomar o frasco da morte. E a hora que ele acaba de tomar o frasco, ele percebe que ele se enganou e tomou o frasco da vida eterna. Já pensou nisso? E ele ficou fadado a viver uma vida sem sentido eternamente. Essa história é contada num livro e ela mostra para nós que apenas tempo não supre a nossa necessidade existencial. Você viver eternamente não muda muita coisa. Por quê? Porque falta algo mais para o ser humano. Tempo infinito não supre uma necessidade que todos nós temos dentro de nós. Não supre. Porque senão ele tomaria o frasco da vida eterna e viveria feliz. Nós precisamos de algo mais. E o que nós precisamos é algo pessoal. Nós precisamos de relacionamento. Por quê? Porque nós somos criados por um Deus relacional. Nós somos criados para nos relacionar. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração humano sem que esse soubesse o que Deus fez. Então todo ser humano já nasce com a inclinação para o relacionamento com Deus. E por isso existe religião até hoje. Nós já vivemos várias eras da humanidade, já vivemos eras antigas, eras medievais, já vivemos uma explosão da ciência, uma explosão de conhecimento, e a religião vai muito bem, obrigado. O ser humano ainda busca transcendência, ainda busca relacionamento.
Por quê? Porque essa essência humana não muda. Muda a forma, mudam os meios da gente buscar essas coisas, mas o principal não muda, porque nós buscamos relacionamento. Nós buscamos comunhão com algo que transcende esse mundo. Com algo que está além do túmulo. É isso que nós buscamos. E Jesus, por que ele veio à Terra? Exatamente para nos responder essas perguntas. Por que nós existimos? Jesus veio na Terra exatamente para nos dar a nossa noção de origem, de onde nós viemos, de propósito, do porquê nós estamos aqui e de destino, para onde nós vamos. Jesus, ele veio dar essa resposta completa. Por isso que Jesus veio na Terra. E quando a gente olha para a Escritura, da história que Deus usou pessoas para registrar a história dele na Terra, nós vemos 4 palavrinhas básicas: criação, queda, redenção e consumação. Então Jesus veio responder essas questões existenciais e ele nos mostra 4 coisas. Primeiro, nós fomos criados por esse Deus eterno, criados para se relacionar. Porém, o primeiro casal criado pisou na bola, desobedeceu, e aí entra o pecado no mundo. Tudo que nós vemos hoje de problemas existenciais, morais, financeiros, climáticos, tudo surge de uma decisão lá no princípio de desobediência. Tudo surge dali. Ali nasce o pecado original, né? O termo usado na teologia clássica. E Deus, ele é onisciente, ele já sabia disso tudo. Ele não é pego de surpresa. E ele já tinha uma saída em mente. E o Filho dentro da Trindade, o Filho, quando estão discutindo isso lá antes da criação do mundo, o Filho fala: Pai, a única forma de cobrir o pecado desse casal é alguém morrendo no lugar deles. Porque eles poderiam pagar o preço, mas se eles pagassem o preço, todos que estão aqui hoje não teriam a oportunidade de usufruir da presença desse Deus, da vida eterna. Então, Pai, por amor a eles que vão se reunir lá na Igreja Pão da Vida, em 18 de dezembro de 2022, eu me disponho a descer, a morrer e a vencer a morte, e a ressuscitar por eles, por amor deles, e a disponibilizar vida eterna para todos. Por isso que Jesus veio na Terra. E a queda explica isso. E a queda surge separação. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado, em Romanos 3, em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Quando Adão peca, toda a raça humana já herda esse pecado, e a consequência disso é a separação de Deus, é a morte espiritual. Todos nós já nascemos separados de Deus. Em algum momento da nossa existência, nós começamos a pensar nessas 3 perguntas: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Em algum momento nós precisamos ter um encontro pessoal com esse Jesus. Por quê? Porque Deus criou, o homem gerou a queda e Jesus veio para redimir tudo isso, para restaurar toda essa ordem perdida por Adão, que nós já herdamos. Mas Bruno, que culpa eu tenho se Adão pecou? Nós não temos culpa de Adão ter pecado, mas também não temos mérito nenhum por Jesus ter ressuscitado. Então, Deus é tão perfeito, por quê? Porque nós não temos culpa de ter herdado o pecado, mas também não temos mérito nenhum de ter recebido o remédio de graça. Então está tudo certo. Não temos culpa do pecado, mas também não trabalhamos em nada para receber o remédio. Isso é maravilhoso, gente. Porque é de graça. É pela graça de Deus, é de graça. Não é por mérito, não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz Paulo em Efésios. E Jesus veio iniciar esse processo de redenção. Ele veio para morrer, para que o homem não morresse. Jesus morreu e matou a morte. Olha que interessante. Tem até um livro: A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele vence a morte. Foi isso que nós cantamos. Por quê? Porque só poderia dar vida eterna quem tivesse autoridade sobre a morte. Porque a morte reina desde Adão, mas
A partir do momento que Cristo veio na terra, Ele disponibiliza graciosamente a vida para todos. Por isso João, ao ver Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque aquilo ali era a representação do Cordeiro de Deus que veio para pagar sobre os pecados de toda a humanidade. Por isso o próprio João vai dizer: todo aquele que o recebe tem vida eterna. Todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, e filhos adotivos. Porque Jesus é o unigênito, é o único gerado. Ele é o único filho biológico. E todos nós que nos entregamos a Cristo somos filhos por adoção. E a adoção é tão maravilhosa para Deus que Jesus, Ele é o Filho de Deus por adoção. Sabem por quê? Porque Jesus é da tribo de Judá. A profecia do Antigo Testamento dizia que o Messias viria da linhagem de Judá. E quem é filho de Judá? Não é Maria, é José. José é filho de Judá, ele é da descendência de Judá. Então José adota Jesus, né? Como a gente viu aqui agora, bem ilustrado. José teve que adotar Jesus, porque ele não era o pai biológico. Maria gerou do Espírito Santo, mas ele é o Filho de Deus. Por quê? A adoção para Deus é importante. Nós só somos filhos por adoção também. E onde isso vai acabar, gente? Isso vai acabar na restauração de todas as coisas. É a quarta palavra. Deus cria, o homem desobedece, houve a queda, todos nascemos separados de Deus. Jesus veio para disponibilizar a vida eterna para todo aquele que crê e recebe graciosamente. E não acaba aí. Jesus promete voltar para buscar todos aqueles que o receberam e morar num local chamado na Escritura de céu, Nova Jerusalém, reino vindouro. E nesse lugar não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque todas essas coisas se passaram. Essa ordem passou. Essas palavras são o plano redentivo de Deus. Criação, queda, redenção por Jesus pela cruz e restauração de toda a ordem que foi perdida lá no Éden, antes da entrada do pecado do mundo. E o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Primeiro, crer. Crer que Jesus é Filho de Deus. Crer que Deus o ressuscitou dos mortos. É algo muito fácil, é algo muito gracioso. E Jesus diz em Marcos 16:16: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por quê? Porque existe essa ordem. Existe essa ordem. A aceitação, ela tem que ser pessoal. E Paulo, em Romanos capítulo 9, Romanos é um livro excepcional para falar da salvação. Paulo, em capítulo 9, verso 10, Romanos 9, 10, perdão, ele diz o seguinte: esse não foi o único caso. 10, 9, perdão, gente. Se você, com a sua boca, confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quem lembra aqui do seu casamento, do dia do seu casamento? Quem lembra? Gente, o pastor ou o padre, ele pede para você falar para o seu cônjuge os seus votos. Por quê? Porque se alguém fala para você, não é pessoal, não se torna um compromisso pessoal. Então a salvação acontece da mesma forma. Paulo está falando o seguinte: se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Salvador, que nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ser salvos. Por quê? Porque quando você fala com a sua boca, você está falando diretamente com Deus. É uma relação pessoal. E esse é o diferencial do cristianismo para todas as religiões mundiais. Em todas as religiões, ou na maioria delas, você precisa fazer coisas para alcançar alguma coisa. Você precisa fazer jejum, você precisa meditar, você precisa ir em Meca, você precisa fazer um monte de coisas. Mas a fé cristã, ela é pessoal. Por quê? Porque Ele encarnou.
Ele encarnou. Nenhum Deus de nenhuma outra religião desceu na terra. E é isso que a Escritura vai dizer. Jesus, ele desceu na terra exatamente para saber o que nós passamos, e ele é o único Deus que entende o que nós passamos. Ele entende o que é o sofrimento, porque ele sofreu. Ele entende o que é ser tentado, porque ele foi tentado. Então ele é o único Deus que pode nos ajudar por isso. Ele se encarnou. E isso é historicamente confiável. Isso é o mais maravilhoso. Os documentos do Novo Testamento passam em muito, historicamente, em confiança histórica, do que vários outros textos antigos da Antiguidade Clássica. O único Deus que se encarnou é Jesus. E por isso o voto tem que ser da sua boca, porque tem que ser pessoal. E depois que nós confessamos, nós realizamos o batismo, porque é isso que acontecia. O batismo no Novo Testamento, ele significa arrependimento, ele significa purificação dos pecados e significa a imitação da morte e ressurreição de Cristo. Em Romanos ainda, capítulo 6, olha que interessante que Paulo fala, Romanos 6:3. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então o batismo, gente, é o quê? Quando a gente mergulhar essas pessoas ali naquela piscina, isso simboliza a morte da velha criatura, porque ela vai ficar alguns segundos sem respirar. Isso significa a morte de uma velha criatura. E quando a gente levantar ela e ela respirar novamente, aquilo simboliza uma nova vida, uma vida em novidade. Porque Paulo, em 2 Coríntios 5:17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida, é uma vida de relacionamento pessoal. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando da religião da qual nós nascemos. Não tem nada a ver. Deus não é religião, Deus é uma pessoa, e ele desceu na terra. Deus não é católico, espírita, evangélico. Deus é Deus. Então não importa se você nasceu num lar evangélico, se você nasceu num lar católico, espírita, budista, não importa. Deus é Deus. Você precisa de um relacionamento pessoal com ele. Em algum momento da sua vida, você precisa se entregar a ele, confessar os seus pecados e reconhecer que ele é Deus sobre a sua vida. E é isso que significa o batismo. O batismo é um simbolismo da morte e ressurreição de Cristo. E quando a gente vai olhar as Escrituras, desde o início, desde Jesus, o batismo é realizado após as pessoas crerem e se entregarem a ele. Jesus se batizou em Mateus capítulo 3:17. Em Atos capítulo 2, Pedro prega e 3.000 pessoas se entregam a Cristo e são batizadas. Em Atos capítulo 8, Simão, o quelimago, é batizado após ouvir a pregação de Filipe. Ainda no capítulo 8, aquele eunuco se converte e é batizado. No capítulo 9, Paulo recebe a Cristo e se batiza. No capítulo 10, os gentios são batizados por Pedro, após ouvir a mensagem de Pedro. Em Atos 16, Lídia é batizada. Em Atos 16 ainda, o carcereiro e a sua família são batizados depois de ouvir a pregação. Em Atos 18, Crispo e seus familiares são batizados após ouvirem a pregação de Jesus, dos apóstolos, e crerem. Então, por isso, nós entendemos que o batismo é algo a ser feito depois da pessoa, em idade de consciência, ela se arrepender e crer de todo o seu coração, e se entregar para ele de forma pessoal. Por isso não faz sentido filho de cristão, filho de quem nasceu na igreja evangélica, católica, espírita. Filhos de cristãos não são cristãos. Filhos de cristãos precisam pessoalmente se encontrar com Cristo. Por isso a importância do nosso testemunho dentro de casa e nós conduzi-los no caminho, apresentarmos Cristo a Ele. E por isso eu queria te perguntar, você, em algum momento da sua história, já pensou de onde você veio, por que você está aqui nessa terra e para onde você vai?
Você já pensou nessas perguntas? E depois de tudo isso que eu te falei, se você já nasceu num lar religioso, você em algum momento se entregou a Cristo pessoalmente? Você em algum momento teve esse contato pessoal com Jesus? Ou você, assim como eu, até os meus 21 anos, viveu uma vida de religiosidade? Ia na igreja, ouvia o pastor, o padre falando, mas nunca tinha lido a Escritura, nunca tinha pensado no que Jesus gosta e não gosta, no que Deus quer ou não quer para a minha vida, nunca tinha pensado nisso. Até que um dia eu ouvi essa mensagem e me entreguei por completo. E aí, a partir desse dia, milagrosamente, o Espírito Santo começou a me dar vontade de estudar a Bíblia. E eu comecei a descobrir o que Deus gosta, o que Deus não gosta. E comecei a tentar, há 15 anos atrás, adequar a minha vida a essa exigência de Deus. E isso é uma caminhada. Depois que nós nos entregamos, a gente inicia um processo de santificação. Não é do dia para a noite, é até Jesus voltar ou até a nossa morte. Você já se entregou a Cristo? Você já confessou com a sua boca que Ele é o seu Deus pessoal? Ele é o seu Salvador e Senhor? Porque são duas coisas diferentes. Muitos gostam de receber a Deus como Salvador, isso é muito bom. Nos livrar da eternidade longe de Deus, que na Bíblia é chamada de inferno. Viver longe de Deus é um inferno. Não importa se tem fogo ou se não tem fogo, é um inferno, porque Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é tudo de bom. E viver longe de tudo isso é só coisa ruim. É trevas, é morte, é tristeza. Então nós temos que receber a Cristo como Salvador, mas também como Senhor. E isso muda tudo, porque o senhorio dele é da nossa vida em vida. O Salvador, nós vamos viver eternamente com Ele, mas o Senhor, Ele manda na nossa vida agora. Aí é que é difícil. Entregar alguma coisa para Deus, entregar um dinheiro, abençoar alguém, entregar uma situação, né, Priscila? Entregar uma situação para Deus é diferente de se entregar para Deus. É muito diferente. E eu queria te convidar a ficar de pé, para que nós orássemos. E aí em seguida nós vamos nos vestir, nós vamos nos posicionar aqui para a gente realizar o batismo. Feche os seus olhos e comece a pensar na sua história. Comece a pensar desde quando você nasceu, como você tem conduzido a sua vida, como você tem respondido essas perguntas existenciais. Você viveu até aqui uma vida de religiosidade ou uma vida de intimidade com Deus? A grande notícia é que ainda estamos vivos e ainda há oportunidade de salvação. Porque aquele ladrão, no último suspiro, ele se arrependeu e Jesus, por sua misericórdia, o salvou. Então hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Só é tarde se você deixar de respirar e estiver morto. Mas enquanto você respira, ainda há chance de você se entregar e receber essa dádiva imerecida. Por isso, Paizinho, nós oramos pela sua presença e pelo seu quebrantamento no nosso coração, Pai. Se nós nunca ouvimos essa mensagem, se você nunca ouviu essa mensagem, essa é a hora de você orar e se entregar pessoalmente a Cristo, entregar o seu coração para Ele. Confessar com a sua boca que você é um pecador, que você nasceu herdando o pecado original e que você agora se arrepende e se entrega pessoalmente, entrega o seu coração, as suas motivações para Ele. Se você viveu uma vida de religiosidade, da mesma forma, você tem essa mesma oportunidade, porque Pedro, após caminhar com Jesus 3 anos, Jesus disse para ele: Pedro, quando você se converter, conduza as minhas ovelhas. Então não tem a ver com o tempo que nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um ambiente religioso. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver se nós entregamos o nosso coração a Ele.
Então, Pai, nós te pedimos, quebranta o nosso coração nessa manhã, Pai. E se tem aqui alguém hoje que não confessou com a sua boca, que não se entregou por inteiro, Paizinho, quebranta esse coração. Quebranta, Paizinho. Faz com que essa pessoa entenda que só há sentido para essa vida se for em Cristo. O Senhor dá sentido para a nossa vida além do túmulo. Não faz sentido vivermos tempo infinito sem o Senhor, Pai, como aquele astronauta. Então, por favor, Senhor, quebranta o nosso coração para que nós sejamos salvos, Pai. E se você fez essa oração hoje e quiser se entregar a Cristo, você tem essa oportunidade. Se você quiser vir aqui na frente para nós orarmos por você, sinta-se à vontade. Estamos num ambiente familiar. Estamos num ambiente onde podemos confiar uns nos outros. Se você quer entregar sua vida para Jesus nesse dia, você tem essa oportunidade. E a piscina está ali. Como aquele eunuco que se entregou e disse: o que me impede de ser batizado? E imediatamente Filipe desceu daquela carroça, batizou aquele eunuco, e ele saiu pelo seu caminho feliz da vida por ter herdado a salvação eterna. Você tem essa oportunidade hoje. Você pode nos procurar também durante o acontecimento do batismo. Nós vamos nos preparar, nós vamos nos colocar aqui. Quem quiser pode ficar mais próximo, tá? Nós vamos chamar a Priscila, o São Antônio, vamos nos trocar ali e vamos realizar o batismo, amém? Vamos nos posicionar. Nos ajudem com as crianças, por favor, gente.